Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma videoaula do curso de criação de um painel administrativo utilizando PHP e orientação a objetos. E na aula de hoje vamos criar a tela de cadastro de usuários, que a gente vai utilizar para cadastrar os nossos usuários. Lembrando somente que este é um curso exclusivo do rbtech.info, então se você estiver vendo essa videoaula em um site que não seja o rbtech ou o nosso canal oficial do YouTube, trata-se de uma cópia ilegal. Vamos então, primeiramente, eu vou fazer um ajustezinho rápido aqui, ó. Na aula passada a gente fez aqui a barra lateral, ficou tudo bonitinho, tudo funcionando, só que eu esqueci de arredondar os cantos desses itens aqui um pouquinho para ficar mais atraente um pouquinho essa aparência, não ficar tão quadrado assim. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiramente eu vou abrir aqui em JS, geral.js. Aqui em cima eu vou copiar esta linha aqui. E aqui no lugar do field set eu vou fazer o seguinte, eu coloco aqui uma sidebar li .add class radius 5. Feito isso aqui, vamos atualizar nossa página e já ficou um pouquinho arredondado os cantos, suavemente, mas dá para notar o arredondamento dos cantos. Com isso, a gente tem uma aparência um pouquinho mais atraente aqui no nosso menu lateral. Voltando aqui, vamos acertar agora o módulo de usuários. Deixa eu fechar tudo aqui. Vou abrir de novo. Vamos abrir de novo os arquivos para vocês poderem acompanhar. Vamos em módulos, usuários, vamos abrir o módulo de usuários e vamos em painel.php. Esses dois arquivos a gente vai estar digitando a partir de agora. Inicialmente, no nosso módulo de usuários, vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem o nosso case login e o default. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar um novo case aqui. Case. Indentação bem boa que o Aptana está me dando aqui. Vamos criar o nosso case aqui só para a gente fazer um teste. Então, case incluir, eu acho que foi o que a gente utilizou aí, né? Dois pontos. Vamos fazer um echo com H2. H2. Vamos colocar aqui cadastro de usuários. E fechar o nosso H2 aqui. Fechar aspas simples no final e ponto e vírgula. E vamos fazer aqui um break, para ele terminar aqui a inclusão. Então aqui vai ser a nossa tela de cadastro de usuários. Depois, além do incluir, a gente vai ter outras funções também, né? A gente vai ter o listar, como a gente viu no menu aqui, ó. Vamos abrir novamente aqui, ó. Cadastrar, observando aqui em cima, ó, usuários, tela incluir e listar. Então nós vamos ter esses dois itens aqui, o incluir e o listar. Então vamos criar já esse listar também, para a gente poder fazer o tratamento e ver se está tudo funcionando. Ó, vamos copiar tudo aqui, a partir do case até o break. Aqui, colamos novamente aqui. Case, listar. Daí a gente vai colocar aqui. Usuários cadastrados. Ok, só para a gente identificar essas duas telas. Agora, quando a gente clicar aqui nesses itens aqui, ó, a gente vai ter que fazer com que apareça essa opção que a gente colocou ali. Então a gente volta para o início aqui, ó, e vamos alterar o nosso arquivo painel.php. Aqui no nosso painel a gente abre um espaço aqui e a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos digitar aqui a codificação, dois ifs, if i7. Vou até colocar aqui entre parênteses aqui desse if i7. Cifrão underline get m, fora dos colchetes aqui,
fecha dois parênteses, a gente diz que o módulo, a variável módulo, é igual a cifrão get m. Então, isso aqui, se estiver setado o nosso m lá na URL, a gente diz que a variável módulo vai valer o que tiver setado lá. E se tiver setado o t, a gente vai criar uma variável chamada tela, que vai receber o que estiver no t, lá na nossa string da URL. Depois é só tratar isso aqui dentro do nosso content. Então aqui no meu content eu vou abrir as tags PHP aqui dentro e vou fazer as verificações necessárias. Vou primeiro fazer aqui, depois eu explico rapidamente para vocês então o funcionamento desse trecho de código. Pronto, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está verificando se a variável módulo e a variável tela estão setadas. Se as duas estiverem setadas, a gente dá um load módulo no módulo e na tela que a gente pegou lá pela URL. Se não, a gente diz o seguinte, ó, escolha uma opção de menu para iniciar. Ou escolha uma opção de menu ao lado, pode ser também. E aqui é quando nenhuma opção estiver selecionada ou quando as duas não estiverem setadas corretamente aqui. Vamos fazer o teste então. Vamos na nossa tela inicial, início, escolha uma opção de menu ao lado. Se eu clicar aqui em usuários cadastrar, ó, cadastro de usuários, que foi o que eu coloquei no meu módulo de usuários. Aqui, ó, cadastro de usuários. Se eu escolher aqui exibir, usuários cadastrados. Então eu estou carregando certo. Se eu pegar aqui, ó, aqui está dando a mesma coisa porque a gente não trocou, né? Ó, a gente não trocou aqui o menu na sidebar. Mas, por exemplo, ó, se eu tirasse a tela aqui, ó, deixasse só usuários, ele vai dizer, ó, escolha uma opção de menu. Ele não vai carregar nada porque o módulo usuários, por padrão, ele não tem nada para ser carregado. Ou então você pode até definir daqui a pouco uma tela padrão, ou seja, se estiver setado o módulo e a tela não estiver setada, você define um valor padrão. Por exemplo, a lista. Então você poderia fazer nesse formato. Temos aqui as duas opções carregando corretamente, conforme a gente viu. E agora é só a gente codificar o nosso formulário de cadastro de usuários. Isso vai ser feito aqui no nosso arquivo usuários.php. Eu vou abrir aqui uns espaços para a visualização ficar centralizada. E aqui no nosso cadastro de usuários a gente vai fazer a criação deste módulo de cadastro. Inicialmente, então, a gente vai criar o formulário de cadastro. Então, por isso, eu fechei e abri novamente o PHP aqui para a gente criar o nosso formulário. Então, aqui a gente vai criar o nosso form. Eu vou fazer toda a digitação do formulário, você vai acompanhando, depois eu explico rapidamente o que for necessário.
Bom, e este aqui então é o nosso formulário de cadastro. Vocês puderem notar que a única coisa diferente aí dos formulários comuns que a gente costuma fazer é esse evento on-click aqui do botão cancelar, que vai levar, se você cancelar um cadastro, por exemplo, ele vai te levar para a lista de usuários novamente de volta. Vamos lá no nosso painel agora, vamos aqui em usuários, cadastrar, informe os dados para cadastro, nome, e-mail, login, senha, repita a senha, dar controle total ao usuário, cancelar e cadastrar. O cadastrar vai levar para a mesma tela de volta, vai mandar o post na mesma tela, e o cancelar leva para lista de usuários, certo? Então temos aqui esses dois botões aqui, o cadastrar e o cancelar, para a gente fazer o controle. Até esse cancelar aqui eu vou trocar o nome dele, em vez de cancelar, vou colocar sair. Pode ser. Sair fica melhor, eu acho. Pelo seguinte: cadastrar e cancelar. Ou então a gente muda da seguinte maneira: que a gente continua, deixa aqui o cancelar. E aqui a gente coloca salvar dados. Isto aí. Acho que vai ficar mais interessante. Salvar dados e cancelar. Assim é o nosso formulário. A aparência já está assim, pois a gente configurou tudo lá no início, nas primeiras aulas, né? Então esse é o nosso formulário de cadastro. Quando a gente clicou em salvar aqui, ele vai para a mesma página, ele vai mandar o post para a mesma página que a gente vai ter que tratar a partir de agora para fazer o cadastro, para fazer a inclusão dos usuários. Vamos então voltar aqui no nosso módulo de usuários. E agora a gente tem que tratar os posts que a gente enviar e fazer o cadastro. Antes disso ainda, a gente precisa fazer a validação do nosso formulário, correto? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos pegar aqui em cima, a gente fez aqui no login, ó, esse script, aqui ó, que a gente fez na tela de login. Vamos dar um Ctrl C nesse script aqui. Vamos descer aqui, ó, antes do formulário aqui, ó. A gente vai colar. User form, por isso que eu coloquei a classe aqui, né? Ponto validate, e agora vamos criar as nossas regras, então, de validação. Eu vou apagar essas duas que eu tenho aqui, ou melhor, vou apagar uma das linhas aqui, e vamos começar a fazer as nossas regras de validação, para a gente validar o nosso formulário antes de enviar ele. Vamos então à digitação das nossas regras. Essas são as minhas regras. Agora a gente só vai fazer o seguinte: nesse campo senha aqui do formulário, ó, a gente vai procurar aqui o senha. Aqui, ó, name senha, a gente vai adicionar aqui um ID chamado senha também, para a gente poder fazer essa validação aqui no nosso jQuery Validate. Feito isso daqui, vamos lá na nossa página agora, cadastro de usuários aqui, salvar dados, ó, este campo é requerido. A partir do momento que eu começo a preencher, ele já vai fornecendo um endereço válido. Login aqui, se eu colocar ó, por pelo menos 5 caracteres. Ó, então, tudo ok. E aqui o nosso administrador aqui também, se eu posso dar direito de ser administrador ou não. Depois a gente vai fazer uma validação, porque assim, ó, se eu for um usuário administrador, eu posso
cadastrar um administrador. Se eu for um usuário padrão, limitado, eu não posso cadastrar um administrador, senão eu poderia burlar muito fácil o sistema, né? Então, o que vai acontecer? Aqui agora está tudo validado, tudo funcionando. Quando eu der um salvar, pode ver que ele não limpou os dados aqui, ó. Ele continuou na tela porque a gente deu aqui para ele printar o post de cada campo. Isso porque se falhar alguma coisa, a gente vai deixar os dados mostrando na tela sempre. Então, cliquei em salvar, ele enviou o post, mas ele não mostrou, ele não cadastrou e não limpou nada aqui na minha tela. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Depois de ter feito as validações, é hora de tratar os dados que a gente vai estar recebendo no nosso post. Então, isso a gente vai fazer aqui. Logo abaixo desse eco cadastro de usuários, a gente vai fazer a recepção dos dados do post e também o tratamento deles para fazer tudo o que for necessário. Vamos centralizar a visualização aqui. Eu vou digitar as funções aqui e na sequência eu vou explicar então cada uma delas, para que vai servir, o que vai ser responsável cada uma delas. Bom, basicamente para inserção temos isso aqui então. Iniciamos aqui verificando se o post foi enviado, o post cadastrar. Se ele foi enviado, nós criamos uma nova variável derivada da classe usuários. Essa variável vai conter então o nome, o e-mail, o login, a senha e o administrador, se é S ou N, certo? A função codifica a senha é para a gente mandar a senha codificada para o banco de dados para inserção, né? Administrador ele verifica se o post ADM for marcado, ele grava um S, se não ele grava um N no banco de dados. Então o administrador vai estar S ou N lá no banco de dados. Depois disso eu chamo a função inserir lá do nosso CRUD. Verifico se a quantidade de linhas afetadas foi 1. Se foi 1, eu digo que os dados foram inseridos com sucesso e libero a variável post de memória. Eu apago os dados da variável post para o formulário não vir preenchido novamente. Vamos fazer um teste rápido aqui de inserção. Cadastrar. Nome. Vou cadastrar aqui o Alberto. O e-mail vai ser alberto@site.com. O login vai ser Alberto. A senha 1234. 1234 e ele não vai ser administrador. Vou salvar os dados. Dados inseridos com sucesso. Cadastrou no nosso banco de dados, segundo ele aqui. Vou lá conferir no meu banco de dados, vou ir no meu phpMyAdmin. Vou abrir aqui o meu banco de dados aulas, minha tabela painel ADM underline usuários e nós temos o cadastro do Alberto, alberto@site, login Alberto e a senha dele Alberto, dizendo que ele não é um administrador e que ele está ativo no nosso cadastro. Vamos tentar fazer login com o Alberto agora? Vamos dar o sair aqui, vamos colocar aqui, ó, Alberto 1234 login. Beleza, logamos no sistema e podemos cadastrar aqui usuários também. Só que está faltando algumas coisinhas ainda. Deixa eu voltar aqui com o meu login
administrativo. Por exemplo, se eu tentar cadastrar novamente o meu amigo Alberto com o e-mail alberto@site.com, login Alberto, senha 1234, 1234, salvar dados, tcharam, ocorreu um erro. O nosso errinho lá que a gente está tratando lá no nosso CRUD, a gente aprendeu como fazer a rotina de erros, né, dizendo o seguinte, ó, duplicate entre alberto@site.com. Para a chave e-mail. Se vocês lembram, a gente disse que o nosso e-mail e o nosso login seriam chaves únicas no nosso banco de dados. Então, o que vai acontecer agora? Já vimos que o nosso cadastro está funcionando corretamente, se nós mandarmos os dados adequados lá. O que a gente precisa fazer aqui ainda? A gente precisa verificar se o e-mail que eu estou tentando cadastrar já não existe no banco de dados, se o login que eu estou tentando cadastrar já não existe no banco de dados. Se existir, eu tenho que dar mensagens específicas dizendo que esse login ou esse e-mail já existem. E só se tudo isso estiver ok, é que eu vou cadastrar o meu registro no banco de dados. Só que isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula, para não ficar extenso demais. Por hoje já fizemos bastante coisa. Agora, sugiro que você revise todo o conteúdo, não só desta aula, mas também de aulas anteriores. Caso você tenha ficado com assim um pontinha de dúvida em qualquer assunto, dê uma revisada, dê uma estudada de novo. Não vai fazer mal para você, não vai doer nada se você estudar de novo e vai te ajudar muito a a melhorar aí a sua condição como programador. Vamos encerrar assim a nossa aula. Gostaria de pedir que todo mundo ajudasse a gente a divulgar esse trabalho bacana aí que está sendo esse curso, compartilhando essa aula no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais preferidas aí, ajudasse a gente a divulgar esse trabalho. E se você tem alguma dúvida específica, pode postar seu comentário aí no nosso blog, que a gente vai procurar responder todo mundo na medida do possível e o mais rápido possível também. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Espero você na próxima videoaula.